Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa tarde e que essa paz também se estenda a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento através da TV Seara. Nosso tema é sobre a paz, essa paz que nós desejamos alcançar, essa paz que nós desejamos aos nossos amigos, ao mundo hoje, que possamos viver num mundo melhor, um mundo mais em paz. Então nós vamos começar a nossa reflexão de hoje com João, versículo 14 e 27, quando Jesus nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus nos deixa a sua paz, mas nos diz que a sua paz não é igual à paz do mundo. O que ele quer dizer com isso? A paz do mundo é a paz dos homens. Ela é feita, muitas vezes, através das guerras. Quantas guerras são feitas em nome da paz? Os homens, em toda a época da humanidade, discutiram, planejaram, executaram guerras em nome da paz. A paz dos homens é efêmera, passageira. A paz que Jesus nos dá, ela vem de dentro de nós, construída a cada passo por nós. Ele nos fala também do coração atemorizado. A paz não é deste coração atemorizado, inquieto. A paz vem de um coração que já aprendeu que gritar muito não resolve, que participar de discussões agudas, ferrenhas, só nos trazem aborrecimento e consomem de nós uma energia muito grande. Jesus nos diz assim: a boca fala do que se encontra pleno o coração. Só um coração em paz pode transmitir palavras de carinho, de conforto, de serenidade. Aquilo que meu coração está sentindo é que eu vou transmitir. E aonde nós vamos aprender a ser mais sereno? Aprender a controlar a nossa voz, nossos impulsos? Aonde nós vamos começar a fazer essas pequenas mudanças para encontrarmos a paz? É dentro do nosso lar. Ali, nós vamos aprender a viver melhor, a viver com mais harmonia. Quando eu me refiro ao lar, tem uma história muito bonita, que é a história da senhora Anne Grace. Essa senhora vivia numa pequena cidade norte-americana. E ela observou que os meninos da vizinhança gostavam muito de brincar de soldado, de bandido, de guerra. E como ela vinha já de um período que ela tinha vivenciado quando jovem a guerra, e ela sabia da sua crueldade, da sua maldade, ela resolveu reunir esses meninos e falar para eles o que era uma guerra. Contou então aquilo que ela tinha vivenciado, o quanto a guerra é desumana, cruel. Ela viu jovens matando jovens, homens matando homens. E depois dela contar fatos que ela tinha vivenciado, resolveu com os meninos fazer uma grande fogueira
e queimar todos os armamentos, as armas, as munições, que eram feitas de madeira de cabo de vassoura. Assim, neste momento, ela ofereceu para os meninos material esportivo e bolas. Os meninos ficaram muito felizes. Essa história nos remete que a paz inicia no nosso lar, na nossa casa, e ela se estende para a nossa vizinhança, para a nossa rua, e ela começa a fazer efeito, porque as pessoas vão se sentindo melhor. Divaldo Franco, no seu livro Constelação Familiar, no capítulo 10, Educação e Paz na Família, nos diz o seguinte: a paz é construída no sentimento do ser humano. Jamais pode ser imposta. Por esta razão, a educação deve ter em mente a realização da paz, a pacificação interna dos tormentos, de forma que o indivíduo se transforme em pacificador onde se encontra. A paz é construída no sentimento do ser humano, quer dizer, dentro de nós, daquilo que nós vamos observando. Jamais pode ser imposta. Nós temos que estar aberto a querer viver de uma maneira melhor. Educar o nosso sentimento, ele nos diz assim. Educar os nossos tormentos. Cada um de nós sabe das nossas aflições, o que está nos atormentando, o que nós temos que melhorar, o que nos preocupa, as nossas desavenças familiares, aquilo que mexe com nós, aquilo que pode nos magoar. Esses tormentos devem ser trabalhados dentro de nós. Cada um de nós deve procurar se olhar para dentro, para ver de que forma eu posso viver melhor. E assim, eu vou trabalhando, vou me compreendendo. E nessa minha compreensão, eu vou conseguindo me tornar um pouco melhor. Estratégias para a paz. Pode ser uma das estratégias para a paz. Esse conhecimento que eu tenho que fazer dentro de mim. Estratégias para guerras, nós temos muitas. São muito bem elaboradas, são articuladas, causam efeitos, às vezes efeitos devastadores. Mas as estratégias para a paz, elas são bem mais complicadas, porque exige de nós esse aprendizado interno, essa compreensão de como nós somos, o que nós queremos. E esse aprendizado, muitas vezes, está dentro da casa da gente. A violência, muitas vezes o maltrato dos pais com os filhos, do esposo para com a esposa, do esposo para com os filhos, a violência da discussão dentro dos nossos lares. Tudo isso nós temos que observar. Outra coisa importante também, é o nosso comportamento. Quando um filho chega em casa e diz que brigou com um coleguinha, e nós dizemos assim, da outra vez, bata nele. A gente não leva desaforo para casa. Ou então, bata nele, você é mais forte. Vingue-se, não deixe as coisas como estão. Quando nós temos atitudes desta maneira, quando nós pensamos que nós temos que nos vingar, que nós temos que revidar, que nós temos que bater, que nós não podemos levar desaforo para casa, quando nós pensamos assim, nós temos fazendo a violência conosco e a violência dentro dos nossos lares. Estamos muito longe de ser pacificador, de ser aquela pessoa que pensa, que reflete antes
de falar. Precisamos aprender, através do Evangelho segundo o Espiritismo, as lições que Jesus nos deixou. Quando ele nos diz assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 4. Nessa passagem, Jesus nos mostra o caminho para nós lidarmos com as nossas injúrias e com a violência. Se queres a paz, prepara-te para a paz. Criar dentro do nosso lar um ambiente de harmonia, de bem-estar, seja no nosso lar, seja no lugar do nosso trabalho. Aprender a olhar as coisas de maneira diferente. Pensar antes de agir. Não revidar, não levar as coisas à ponta de faca. Precisamos observar o que está nos acontecendo. O mundo, ele precisa desse nosso comportamento, porque nós somos os transmissores desta paz para os nossos filhos. O mundo de amanhã será resultado do que plantarmos hoje. Por isso, o nosso aprendizado é muito importante. Esse nosso aprendizado de hoje, ele vai fazer com que a gente ensine os nossos filhos. A doutrina espírita, ela é muito... ela pensa muito nas crianças. E ela nos diz assim, conselhos sábios para as crianças e jovens, como perdoar, tolerar, compartilhar e ajudar, criará uma sociedade pacífica que, diante de uma agressão, não propagará a reação agressiva. A paz só será uma realidade quando os homens foram pacíficos. Esta preocupação da doutrina espírita com as crianças não é que a gente torne os nossos filhos sem ação, sem voz. Não é. Mas no momento em que nós somos mais tolerantes, quer dizer, no momento em que a gente pensa antes de agir, no momento em que nós sabemos compartilhar, esses momentos vai nos ajudar a sermos mais harmônicos, mais pacíficos. E com isso, nós vamos transmitindo isso para os nossos filhos. Nós sabemos que nós não fomos criados santos e que nós temos uma longa caminhada para aprendermos essa nossa pacificação dentro de nós. Ninguém chega ao perdão sem antes ter vivenciado as dores do ressentimento. Nós sabemos que nós temos já uma caminhada de outras vidas. Então, se hoje eu estou propenso mais a perdoar, é que com certeza eu já vivi ressentimentos. Ninguém atinge a bondade sem antes ter passado pelas mazelas da maldade. Se hoje eu tenho uma disposição para fazer o bem e me sinto feliz com isso, com certeza já foi um aprendizado. Em outras vidas eu devo ter sofrido bastante para hoje estar mais disponível ao bem. Ninguém chega às calmarias da humildade sem antes ter trilhado pelo caminho tortuoso do orgulho. Provavelmente já passamos por isso. Tivemos orgulho muito forte dentro de nós e hoje já podemos doar alguma coisa. Ninguém chega aos benefícios da solidariedade sem antes ter passado pelas dores do egoísmo. Então, tudo isso é um aprendizado. Ninguém se torna brando e pacífico de uma hora para outra. Tudo na nossa vida, nós vamos aprendendo e vamos nos melhorando.
Isso que nós temos que transmitir para os nossos filhos. Valores de integridade, valores sábios que nós conhecemos, como a amizade, o coleguismo. Fazer com que eles sejam menos violentos, menos individualistas. E a nossa responsabilidade como pais é muito grande nesse sentido. Por isso compreendemos que a paz é um estado de espírito estabelecido pela nossa própria consciência. Costumamos dizer, quem tem consciência tranquila, dorme em paz. Quer dizer, quando nós sabemos que nós estamos no bom caminho, quando sabemos que o nosso dever foi cumprido, quando temos uma boa conduta, quando estamos nos melhorando e a gente sente isso, nós deitamos e dormimos com mais tranquilidade. Josué, que nos transmite grandes mensagens, muito bonita, ele também nos deixou uma mensagem sobre a paz. E ele nos diz assim, a paz do silêncio externo pode penetrar e produzir a paz interna, mas a paz interna sempre se exterioriza e contribui para a paz externa. A paz do silêncio interno. O silêncio externo é o silêncio que está ao meu redor. Quando eu consigo me harmonizar, eu transmito essa harmonia para todas as pessoas que estão comigo. E essa harmonia, ela penetra dentro de mim, me dando tranquilidade. E essa tranquilidade eu jogo para fora, para as pessoas que estão comigo. A paz é uma virtude que se conquista, demanda esforço e perseverança. Então ele nos diz aqui que eu não vou conseguir essa paz de uma maneira rápida, de uma hora para outra, mas perseverando, quer dizer, diariamente eu vou me conduzindo para que eu me sinta em mais harmonia, mais em paz. Exige estudo, o que nós estamos fazendo hoje, essa reflexão. Meditação e perseverança em meta almejada. Eu tenho que desejar, eu tenho que estar disposto a conseguir. Poucos realmente fazem o trabalho íntimo para que ela seja alcançada. Poucos de nós ainda conseguimos estar em paz todos os dias. Pelas atribulações que nós temos, pela vida que nós vivenciamos, por momentos que são bons ou ruins na nossa vida, que muitas vezes nos desestabiliza. Por todos esses momentos, é difícil estarmos em paz todos os dias, mas é um aprendizado. Aqueles que a encontram denotam sabedoria e amadurecimento. Tem a fortaleza da fé e a certeza vai além da esperança num futuro melhor. Pois sabe da justiça e da bondade e da providência divina a expressarem-se no dinamismo de suas leis. Tem a fortaleza da fé, a esperança no futuro. Isso que nós devemos ter, a esperança e a fé de que as coisas, elas passam, nos deixam marca, às vezes profundas marcas, mas elas passam e com fé e esperança, nós vamos conseguindo vencer os obstáculos que nós temos que transpor. Busquem a paz, ele nos diz, esse tesouro precioso, que nós muitas vezes trocamos por pontos de vista calcados no orgulho e na ilusão da matéria, com seus poderes temporários e suas fugazes sensações insaciáveis. Às vezes pensamos que a nossa paz está em coisas, em ter, às vezes em festas, e a nossa paz está dentro de nós.
e nos diz assim: conquiste a paz com a caridade, com a fraternidade, no amor de verdade. Construa a paz no trabalho, continuado, com humildade, sem vaidade e reconhecimento pessoal. Paz para todos. Não podia deixar também de citar aqui, pessoas que foram pacificadoras, transmitiram a paz para nós. Como, por exemplo, Santo Agostinho, um homem inteligente, de vasta cultura, com 31 anos de idade, sofre de uma severa crise existencial, pois ainda estava muito preso aos prazeres da carne e ao mundo. Quando ele ouve as palavras de Paulo, dizendo assim, revesti-vos, Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação na carne em sua concupiscência. Entendeu que aquela mensagem de Jesus era para ele. Entregou-se os seus ensinamentos, conquistando a paz interior e pacificando os que viviam à sua volta. Madre Teresa de Calcutá, acreditando que estava contribuindo para a paz do mundo, abandona o convento de Loreto e inicia a sua obra benemérita, ocupando-se das crianças mais pobres, crianças abandonadas, leprosos, recém-nascidos, jogados no lixo. Transmite também, através do seu gesto, a paz ao mundo, com todos os cuidados que ela teve com todas essas crianças. Essas personalidades citadas, elas tinham uma espiritualidade muito grande e, com isso, transmitiram para nós essa paz através da sua vivência. Nós também podemos oferecer a nossa paz, ofertando o nosso aperto de mão, um sorriso amigo, um abraço fraterno, uma dose de tolerância, uma nesga de paciência, o perdão e uma oração para quem nos magoou no momento de fraqueza. São caminhos que nós podemos fazer diariamente em busca da nossa harmonia e da nossa paz. Numa estrofe do poema de Nando Cordel, nos diz assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. E ficamos, então, com a paz do Mestre Jesus e procurando sempre, por mais que nossos caminhos às vezes são complicados, viver em paz e em harmonia. Obrigado pela atenção.